Cobras gigantescas deslizavam por nós. Algumas tinham quase 1,5 metro de diâmetro e 8 metros de comprimento. Odores pesados, sujos, empesteavam o ar e os espíritos malignos estavam por toda parte. Jesus então me disse que logo chegaríamos às entranhas do inferno, uma parte do inferno com cerca de 28 quilômetros de altura e quase 5 quilômetros de extensão. Jesus me deu as medidas exatas. Farei o melhor que eu puder para relatar o que eu vi e ouvi. Farei isto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja feita a vontade de Deus. Eu sabia que Jesus estava me mostrando todas estas coisas para que eu pudesse advertir homens e mulheres a evitar o inferno a qualquer custo. Se você, que está me ouvindo agora, ainda não conhece Jesus, pare agora mesmo o que está fazendo. Se arrependa dos seus pecados e convide o Senhor a ser o seu Salvador. Atividade no inferno. À nossa frente, eu podia ver uma luz fraca e amarelada. Jesus e eu havíamos saído do túnel do medo e agora estávamos no lugar mais acima, porém sujo, divisando o ventre do inferno. Até onde a minha vista alcançava, podia enxergar muita atividade naquele lugar. Paramos, e Jesus me falou que iria me conduzir pelas entranhas do inferno e me revelar muitas coisas. Pediu que o seguisse, e então continuamos a caminhar. Há muitas coisas terríveis à nossa frente. Elas não são frutos da imaginação de alguém. São reais. Vá e relate que os poderes demoníacos são reais. Diga ao mundo que Satanás é real e que os poderes das trevas são reais. Mas diga que não é preciso cair em desespero, porque está escrito no segundo livro das Crônicas 7:14. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se arrepender e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e irei curar a sua terra. Tão certo quanto o céu é real, o inferno também é real. Deus quer que você esteja a par do inferno e Ele quer salvá-lo desse lugar. Deus quer que você saiba que existe uma saída, existe um caminho. E este caminho é Jesus Cristo, o Salvador da sua alma. Lembre-se, só aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão salvos. Você que me escuta agora, tenha a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Chegamos à primeira atividade no ventre do inferno. Era à direita de onde nós entramos, sobre uma pequena colina, num canto escuro. Lembrei-me das palavras do Senhor, quando Ele me disse que às vezes iria parecer que Ele me abandonou, mas que não seria assim. Lembre-se de que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Algumas vezes os espíritos malignos e as almas perdidas não vão nos ver, nem saberão que estamos aqui. Não tema. O que você está para ver é real. Estas coisas estão acontecendo exatamente agora e continuarão a acontecer, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. À nossa frente, eu podia ouvir as vozes e os gritos de uma alma atormentada. Eram os gritos de um homem. Subimos uma pequena colina e olhamos de lá. Uma luz alumiava o lugar. Ouça, o que você vai ver e ouvir é verdadeiro.
E você, ministro do Evangelho, preste muita atenção, porque estas declarações são fiéis e verdadeiras. Acordem, evangelistas, pregadores e mestres da minha palavra, todos os que foram chamados para pregar o meu Evangelho. Se estiverem em pecado, se arrependam, ou perecerão da mesma forma. Subimos cerca de 5 metros acima daquela atividade. Vultos pequenos, vestidos de preto, caminhavam ao redor de um objeto parecido com uma caixa. Olhando mais de perto, percebi que era um caixão e que os vultos ao redor eram demônios. Era um caixão real e 12 demônios marchavam em volta dele. Eles cantavam e riam. Cada um segurava uma lança afiada e a enfiavam no caixão por pequenos orifícios enfileirados do lado de fora. Havia uma sensação de muito medo no ar e eu tremia com o que via diante de mim. Jesus me disse haver muitos tipos diferentes de sofrimentos para aquelas almas. Havia um castigo bem maior para aqueles que pregaram o Evangelho e depois voltaram ao pecado, ou para aqueles que não obedeceram o chamado de Deus para as suas vidas. Um grito horrível encheu o meu coração de aflição. Não há esperança! Não há esperança! O grito desesperado vinha do caixão. Era uma lamúria interminável de remorso. Aquilo era horrível. Jesus pediu que eu me aproximasse. Ele então se dirigiu ao caixão e olhou para dentro. Eu o segui e fiz o mesmo. Parecia que os espíritos malignos não podiam nos ver. Havia uma névoa suja e acinzentada que permeava o caixão por dentro. Era a pobre alma de um homem sendo espetada pelas lanças empunhadas pelos demônios. Jamais esquecerei o sofrimento daquela alma. Supliquei a Jesus que o tirasse dali. O tormento da sua alma era uma visão horrível. Eu puxei Jesus pela mão e implorei que libertasse o homem daquele caixão. Jesus apenas pediu que eu me acalmasse, me aquietasse. Quando o Senhor falou, o homem nos viu e implorou pela misericórdia de Jesus. Foi então que viu uma poça de sangue. Havia uma alma diante dos meus olhos. Dentro da alma havia um coração humano e o sangue jorrava dele. Os golpes das lanças estavam literalmente dilacerando seu coração. O Senhor me explicou que aquele homem era atormentado dia e noite. Ele tinha sido colocado ali por Satanás e o próprio o atormentava. O homem implorava que o tirasse dali, prometendo que a partir de agora pregaria o Evangelho verdadeiro e falaria sobre o pecado e sobre o inferno. Jesus me explicou que aquele homem tinha sido um pregador da palavra de Deus. Durante algum tempo, o serviu com todo o coração e salvou muitas pessoas. Alguns dos seus convertidos o servem até hoje, mesmo depois de muitos anos. Mas as paixões da carne e a falsidade das riquezas o desviaram e ele deixou Satanás controlá-lo. A sua igreja era grande, ele possuía um belo carro e uma boa renda. Mas começou a roubar a igreja, começou a ensinar mentiras. Jesus me contou que enviou seus mensageiros para pedir que ele se arrependesse e pregasse a verdade como revelada na Bíblia. Mas antes de morrer, aquele homem se atreveu a dizer que o batismo do Espírito Santo era uma mentira e que aqueles que alegavam ter recebido o Espírito Santo eram hipócritas. E também disse que até mesmo um bêbado poderia ir para o céu sem precisar se arrepender. Disse ainda que Deus não manda ninguém para o inferno, que Deus é bom demais para fazer isso. Fez com que muitas pessoas boas deixassem de obter a graça do Senhor. Chegou até mesmo a afirmar que não precisava dele, porque ele mesmo era como um Deus. E como se não bastasse,
Realizou seminários ensinando esta falsa doutrina. Pisou na santa palavra do Senhor, mas mesmo assim, o Senhor continuou a amá-lo. É melhor nunca me haver conhecido do que me conhecer e me dar as costas, deixando de servir a mim. Este homem não me ouviu. Quando eu o chamei, ele não me ouviu. Amou a vida fácil. Eu o chamei por diversas vezes ao arrependimento. Contudo, ele não voltou para mim. Então morreu e veio direto para cá. Agora, Satanás o atormenta por um dia ter pregado a minha palavra e salvado almas para o meu reino. Este é o seu castigo. Se ao menos aquele homem o tivesse escutado, Senhor. Se ao menos ele tivesse se importado com a sua alma e as almas dos outros. Olhei para os demônios que continuavam a andar ao redor do caixão. O coração daquele homem batia e o sangue jorrava dele. Eu jamais esquecerei os seus gritos de dor e sofrimento. Jesus olhou para o homem no caixão e afirmou que o sangue de muitas almas perdidas estava nas mãos daquele homem e que muitas delas estavam sendo atormentadas ali, naquele exato momento. Eu e Jesus continuamos a caminhar e os nossos corações estavam partidos. Ao sairmos, vi um outro grupo de demônios se dirigindo ao caixão. Tinham cerca de 1 metro de altura e vestiam roupas pretas com capuzes pretos. Estavam se revezando no tormento àquela alma. Vinham substituir os que lá se encontravam. Fiquei pensando em como nosso orgulho às vezes nos impede de reconhecer nossos erros e pedir perdão. Nós não nos arrependemos e sequer pensamos em nos humilhar. Sempre agimos como se fôssemos os donos da verdade. Mas me escute, o inferno é real. Por favor, não vá para aquele lugar. Jesus e eu continuamos a andar e chegamos a uma pequena clareira. Aqui e ali podíamos observar muros baixos, todos feitos de terra e pedras. Uma luz forte brilhava numa área do tamanho de um grande salão de festas. E Jesus mandou que eu olhasse as obras de Satanás. Foi isso que vi e ouvi. O som de uma linda música enchia o ar. E no meio do salão, numa pista de dança bem iluminada, 5 lindas mulheres riam e dançavam. Parecia um concurso de beleza, já que elas eram surpreendentemente elegantes. De fato, eram tão atraentes que nem pareciam reais. Pensei, como é que pode haver tanta beleza no inferno? Suas roupas eram lindas e muito caras. Pareciam verdadeiras princesas. Tudo nelas parecia perfeito. Eu me perguntava o que estavam fazendo no inferno, pois não pareciam más ou pecadoras. Só então percebi que dançavam de acordo com o movimento de um fogo e que as chamas subiam e desciam pelos seus corpos perfeitos. Elas riam quando as chamas envolviam seus corpos. Não se queimavam e nem sentiam dor alguma. De repente, a música parou e o salão de festas ficou silencioso. As lindas mulheres também pararam de dançar e passaram a observar alguém que se aproximava. Uma presença maligna impregnou o salão. Eu jamais havia sentido um mal tão grande. Vi então uma pessoa misteriosa, envolta em sombras. Estava de costas para mim. Um manto longo, preto, encobria seu corpo. 2 outros homens estavam ao seu lado, também de costas para mim e para Jesus. Eu sabia que eles não podiam nos ver. Jesus pediu que eu observasse. Descobri que aquela presença maligna era Satanás, já que agora aquelas lindas mulheres o saudavam dizendo: "Salve Satanás! Salve Satanás!" E Satanás a chamou de minhas filhas.
dizendo que elas agora estavam prontas para subir à terra e fazer a vontade dele. Segundo ele, aquelas mulheres tinham recebido os poderes das trevas e tinham todos os recursos do inferno para realizar suas tarefas. Ouvi sua risada maligna ao dizer que ia fazer uma demonstração do que aconteceria caso elas não o obedecessem cegamente. Ele então agitou os braços sobre as mulheres e no mesmo instante elas começaram a implorar que não as atormentassem, porque elas fariam tudo o que ele mandasse. Mas Satanás não lhes deu ouvidos. E para meu espanto, pude ver os lindos corpos daquelas mulheres ficarem cinzentos, transformando-se em carne queimada do inferno. O que antes era perfeito em beleza, agora era nojento de tanta feiura. Os lindos corpos se desfizeram até restar apenas uma forma repugnante de morte, repleta de demônios e espíritos malignos, serpentes imensas que saíam de suas entranhas e rastejavam sobre elas. Perguntei a Jesus o que significava aquilo, mas ele não me respondeu. As mulheres imploravam a Satanás que lhes devolvesse seus lindos corpos e afirmavam que iriam obedecer-lhe em tudo. Risadas impregnaram de novo o ar, enquanto Satanás agitava os braços, e aquelas formas horríveis voltavam a se transformar em lindas e atraentes mulheres. A promessa de Satanás? Ouçam-me e me obedeçam. Façam tudo o que eu mandar, e vocês sempre conservarão seus lindos corpos. Em seguida, disse que iria mostrar a elas onde fariam as suas obras malignas. O homem que estava à esquerda de Satanás levantou o braço e uma luz brilhante apareceu no muro à direita. No muro surgiu uma tela de cinema que reproduzia cenas do cotidiano de vários lugares. Satanás ordenou às mulheres que fossem àqueles lugares, vivendo e agindo como pessoas normais. Sua função, enganar e desviar de Deus o maior número possível de pessoas. E Satanás advertiu as mulheres. Deveriam ter cuidado para não serem pegas, porque ele estaria vigiando cada passo delas. Com apenas um movimento das mãos, as cenas começaram a mudar na tela de cinema. Apareceu uma rua, uma boate, uma loja, uma padaria, um shopping, um banco, um casamento, uma igreja e uma prefeitura. Eram lugares e ocasiões normais. E Satanás continuou mostrando na tela muitos outros lugares semelhantes àqueles, enquanto dava suas ordens. Aquelas mulheres deveriam enganar e desviar as pessoas da verdade. Elas iriam a todas as partes da terra fazer a obra dele e apresentar relatórios. Se precisassem de ajuda, ele enviaria. Mas elas tinham sido bem treinadas no uso dos poderes demoníacos. Sua missão? Capturar almas, atraindo-as com feitiçarias, falsas religiões e seitas. Ah, ele também lembrou a elas que poderiam levar os cristãos mais fracos a caírem nos pecados da carne. Podiam plantar sementes de dúvida sobre a verdade da palavra de Deus. Levar homens e mulheres a se desviarem do Evangelho de Jesus Cristo e, se pudessem, destruí-los. Uma estante alta, repleta de papéis, foi colocada ao lado de Satanás. Ele pegou alguns papéis e começou a ler para as mulheres. Algumas coisas eu entendi, outras não. Entendi ele mandar que pegassem uma alma por semana. Deviam trabalhar esta alma a semana toda. Em 3 semanas, deveriam corromper uma única alma e apresentar um relatório. Não precisariam se preocupar com nada, pois teriam muita riqueza à disposição. Entendi também quando Satanás disse que cada alma ganha traria muitas outras para ele. Sua promessa? Se elas trabalhassem bem,
seriam recompensadas. Sua advertência: se elas o desobedecessem, Satanás revelaria ao mundo suas verdadeiras identidades. Satanás, então, lembrou que elas possuíam o poder de tomar a forma que desejassem, e ele as enviaria a qualquer lugar que precisassem para ter sucesso. Suas palavras finais: agora vão e façam a minha obra. Eu vencerei a Deus. Aos berros, Satanás encerrou seu discurso agitando os braços, conduzindo aquelas lindas mulheres em direção à terra. No lugar onde elas estavam, só restou o fogo. Eu vi quando Satanás, bradando que odiava a Deus, mandou os 2 homens que estavam com ele olhar para a tela e disse que aquelas mulheres fariam um bom trabalho para ele. Na tela, pude ver aquelas lindas mulheres já nas cidades, lojas, igrejas e bares, indo fazer a sua obra demoníaca. Eram espíritos sedutores, demônios do inferno soltos na terra, mas as pessoas não sabiam disso. Os poderes demoníacos são reais, eu pensei. Eles realmente estão aí fora, enganando quem eles podem. Enganando, mentindo, roubando, para formar mais um discípulo de Satanás. A tela de cinema desapareceu de repente, e vi Satanás, junto com os 2 homens, desaparecerem numa nuvem de fumaça. Jesus então me mostrou um relógio gigantesco estendido pelo mundo inteiro. E eu ouvi o tic-tac. O ponteiro das horas estava quase marcando 12 horas. E o ponteiro dos minutos girava rapidamente, até parar aos 3 minutos antes das 12 e passar a se mover furtivamente em direção ao ponteiro das horas. Enquanto se movia, o tic-tac ficava cada vez mais alto, ressoando em toda a terra. E a voz de Deus ressoou como uma trombeta, mandando-nos escutar o que o Espírito diz às igrejas, conforme relata o Apocalipse 2:7. Fiquem prontos, porque numa hora em que não pensem, eu voltarei. Eu ouço o relógio bater. São 12 horas. O noivo veio buscar a sua noiva. Você está pronto para a volta de Jesus? Ou você será como aqueles que dizem, hoje não, Senhor? Você clamará pelo nome dele para ser salvo? Você dará o seu coração para ele hoje? Lembre-se, Jesus pode salvá-lo de todo o mal se você clamar hoje mesmo por ele e se arrepender. Ore por sua família e por seus entes queridos, para que eles procurem Cristo antes que seja tarde demais. Eu o protegerei do mal. Eu o guardarei em todos os seus caminhos. Eu salvarei você e os seus entes queridos. Clame hoje por mim e viva. Eu oro, mesmo que em meio a muitas lágrimas, para que você, que me ouve agora, encontre a verdade, encontre Jesus, antes que seja muito tarde. O inferno é para toda a eternidade. Estou fazendo o melhor que posso para revelar tudo o que vi e ouvi. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Ao ouvir meu relato, eu oro para que você se arrependa e aceite Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. E então, o Senhor me disse que era chegada a hora de ir. Voltaríamos na noite seguinte. As entranhas do inferno. Na noite seguinte, Jesus e eu voltamos ao inferno.
Entramos primeiro numa grande área descoberta. Atividades malignas aconteciam em toda parte, até onde os olhos podiam enxergar. Mas muitas estavam centralizadas ao nosso redor. A uns 3 metros de distância, percebi uma atividade estranha. Muitas formas malignas e espíritos demoníacos entrando e saindo daquela área. A cena lembrava um filme de terror. Almas eram atormentadas e o demônio e seus anjos trabalhavam sem parar. A semi-escuridão era entrecortada por gritos de agonia e desespero. E Jesus me explicou. Filha, na terra, Satanás é o mestre da arte de ludibriar e enganar as pessoas. No inferno, ele é o torturador das almas. Muitos dos poderes demoníacos vistos aqui, de vez em quando também sobem para a terra para ferir, afligir e enganar. Vou mostrar a você coisas que jamais foram vistas tão detalhadamente. Algumas dessas coisas que você vê estarão acontecendo agora, enquanto outras ainda vão acontecer no futuro. Olhei ao meu redor. O chão era de um marrom claro, sem vida, sem grama ou qualquer verde. Tudo estava morto ou agonizando. Alguns lugares eram frios e úmidos, enquanto outros eram quentes e secos. Mas sempre havia aquele cheiro fétido de carne em decomposição, misturado aos odores de lixo e mofo. E Jesus mais uma vez me explicou que Satanás usa muitas armadilhas e truques para enganar o povo de Deus. Durante as nossas idas ao inferno, ele me mostraria muitas dessas astúcias e truques traiçoeiros do diabo. Tínhamos andado somente alguns poucos metros quando vi um objeto escuro, preto, aproximando-se ameaçadoramente acima de nós. Parecia mover-se para cima e para baixo, se contraindo e se expandindo. E cada vez que ele se movia, exalava um cheiro horrível que conseguia ser mais forte do que os odores mal cheirosos que empesteavam o ar do inferno. Vou tentar descrever o que vi da melhor maneira possível. Enquanto esse objeto preto, grande, suspenso, continuava a se contrair e se expandir e a exalar odores repugnantes, vi algo semelhante a chifres de uma cor escura saindo dele e subindo para dentro da terra. Percebi então que era um enorme coração preto e que havia muitas entradas para o seu interior. Tive um pressentimento terrível. Jesus, que conhecia os meus pensamentos, pediu que eu não tivesse medo. Ele me explicou que estávamos diante do coração do inferno e mais tarde o atravessaríamos. Agora precisávamos ir ao bloco de celas do inferno. Esse bloco de celas ficava num círculo bem nas entranhas do inferno. As celas tinham 27 quilômetros de altura. Olhei para cima e vi que havia um enorme fosso marrom entre as celas e o fundo. Pareceu-me que o fosso tinha quase 2 metros de profundidade e fiquei imaginando como iria atravessá-lo. Foi só pensar nisso e já estávamos em uma saliência junto à primeira fileira de celas. A saliência funcionava como um caminho em torno das celas e também era um excelente lugar para se olhar para o centro do inferno. Essas coisas são fiéis e verdadeiras. A morte e o inferno irão um dia ser jogados no lago de fogo. Até lá, o inferno permanecerá aqui. Essas celas continuarão aqui, cheias de almas perdidas, atormentadas e sofredoras. Eu dei a minha vida para que você não venha para cá. Sei que estes horrores são reais, mas a misericórdia do meu Pai também é muito real. Se você permitir que ele entre, ele vai perdoá-lo. Invoque-o em meu nome hoje mesmo.